Bom, nessa série de 3 vídeos eu estou falando sobre algumas notícias que estão acontecendo ao longo desse mês de março. E no final, no próximo vídeo, eu vou fazer uma avaliação do cenário político que está se desenhando para a gente entender como que a gente pode se preparar para 2026. No vídeo passado eu fiz uma ótima introdução e algumas ressalvas também, né, que eu julgo como muito necessárias para essa análise e para a próxima também. Eu recomendo muito que ela seja assistida antes dessa parte aqui, então se você ainda não viu, corre lá para a playlist e assiste pelo menos o início do vídeo, até o disclaimer, que tem todas as marcações de tempo aqui embaixo, para você entender melhor o que eu vou falar aqui, inclusive com contextualização. Antes a gente estava falando sobre como o governo Lula 3 está se deslocando para a esquerda, ou como a gente costuma falar, está dando uma guinada para a esquerda, e isso tem causado um afastamento do centrão. Mas nesse vídeo a gente vai trocar um pouco do lado e olhar para o que o Bolsonaro e o seu entorno estão fazendo, né, para entender um pouco o que tem acontecido na direita e o que a gente pode esperar para 2026. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que você deixe o like no vídeo, siga o canal, deixa um comentário como o que você acha desse assunto, segue a minha newsletter também, onde eu publico semanalmente sobre política e economia, política monetária, política fiscal. O link está aqui na descrição. O foco desse vídeo aqui não vai ser no processo que o Bolsonaro está respondendo, tá? Ao qual tudo indica que ele será preso. Aqui a gente vai se atentar um pouco mais sobre a inegibilidade dele e a perda de tração, tanto com o seu eleitorado quanto no meio político. O Bolsonaro, desde 2023, ele está inelegível. Isso significa que ele não pode concorrer a cargos públicos por um determinado período de tempo, assim como Lula também não pôde no passado por causa da lei da ficha limpa. Ainda assim, o Bolsonaro vinha se afirmando como o candidato da direita de 2026, mesmo quando a aprovação do Lula não estava tão baixa como está agora. Mais recentemente, o discurso do ex-presidente mudou. Se você parar para assistir o Flow, em que ele foi entrevistado recentemente, na semana passada, vai ver um Jair triste, com medo da cadeia, mais moderado e com críticas relativamente modestas ao governo. No entanto, foi necessário muito desgaste para que ele chegasse nesse ponto, né? Olha só, ao longo de 2024 ele viu os governadores bolsonaristas anunciando candidatura à presidência em uma corrida eleitoral precoce. Ele viu a ascensão do Tarcísio como uma grande promessa para a eleição, sendo que o governador de São Paulo tem constantemente saído para falar que não vai ser candidato à presidência em 2026 e que prefere se manter confortável no seu cargo de governador, uma vez que ele é o único desse grupinho de governadores que a direita tem que ainda poderia se reeleger. E não entenda que eu não acredito aqui que o Tarcísio não vai se lançar para a presidência, não. Se existe um momento para que esse homem possa aproveitar, né, para se lançar para o Executivo Federal, o momento é exatamente esse. Mas a gente tem que reconhecer também que é necessário que o Tarcísio pense muito bem se vale a pena abrir mão da sua reeleição em São Paulo. Se a gente parar para lembrar, foi no movimento mal pensado exatamente como esse, em que o João Dória cavou o seu caminho para a campanha presidencial, matando o PSDB e a sua carreira política junto, sem nem ganhar o cargo. É muito prudente que o Tarcísio pavimente a sua campanha eleitoral tendo o apoio da base no Sudeste e também que o Bolsonaro dê a ele as bênçãos necessárias para que ele continue até o final com uma aprovação e intenções de votos tão elevadas quanto agora, pelo menos, né? Ele ainda tem muito potencial para crescer no resto do país. Mas esse vídeo é sobre o Bolsonaro e não sobre o Tarcísio, né? Mas fato é que essas duas figuras, essas duas personalidades estão muito amarradas hoje. Isso porque uma vez que o Bolsonaro está inelegível e a aprovação do Lula está caindo, está sendo criado agora um solo muito fértil para que a oposição do governo escolha um candidato desses que estão se destacando nas pesquisas para adotar e também para financiar com capital político desde cedo, né, a fim de construir uma campanha sólida. E daí existe um esforço da direita e da centro-direita de convencer o Bolsonaro a ceder um pouco do seu capital político, desistindo também da eleição, a qual ele não poderá mesmo participar. E dentre esses nomes, como eu falei, tem o do Tarcísio, mas também tem do Ratinho Júnior, do Caiado, tem os familiares do Bolsonaro, que são a Michele, a sua esposa, e o seu filho Eduardo. Depois disso, entram ali algumas outras figuras polêmicas também, como o Pablo Marçal e o Gustavo Lima. Isso vem acontecendo há algum tempo, né? Aqui me refiro à perda de paciência
dos parlamentares, aliados do Bolsonaro e também dos eleitores do Bolsonaro, né? No último ato que ele convocou de eleitores, nesse domingo, a gente viu um evento com baixa adesão do público, além também de memes que desmoralizam o evento e os seus participantes. O ato buscou reunir militantes pela anistia dos presos de 8 de janeiro, e assim, sinceramente, né, isso mostra um pouco sobre como o Bolsonaro tem usado ali o seu eleitor para algumas pautas sobre si próprio, né? Depois do fim do seu governo, se teve uma coisa que desmoralizou o Bolsonaro, foi essas agendas que são todas sobre si mesmo. Antes, aparentemente existia ainda um sentimento por parte dos bolsonaristas, mesmo aqueles menos radicais, de que havia um senso de coletividade, né? De que seria alguma coisa ali em prol da salvação do Brasil, contra o petismo, ou mesmo que o governo Bolsonaro teria sido sabotado pelas mídias e pela oposição. Mas depois do 8 de janeiro para cá, esse apoio veio caindo cada vez mais, porque ninguém liga para a anistia dos presos do 8 de janeiro, nem mesmo no Congresso, né, onde a agenda enfrentou uma certa oposição e logo depois perdeu força na tramitação. Então isso, hoje a gente não está vendo ninguém gastando energia ou capital político com esse assunto, né? A não ser o próprio Bolsonaro e os aliados mais próximos a ele. Então, bom, o ponto desse vídeo é que, na verdade, né, é de trazer uma visão sobre como o bolsonarismo vem se encontrando. Esse episódio é muito importante para o próximo vídeo, em que eu vou montar alguns cenários com que a gente pode esperar para 2026. Com base no que está acontecendo hoje. E eu recomendo muito que você assista a próxima parte desse conteúdo, mas por hora a gente vai ficar por aqui. Obrigado, pessoal!